Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Nós estamos aqui porque na terça-feira, às 7 horas, é um horário, né, porque a gente está aqui perfilados para atender as perguntas de vocês. Obviamente não quer dizer que a gente sabe responder a todas as questões, mas aquelas que estão no nosso alcance a gente é capaz de responder e geralmente, né, bem sucintamente. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, aquela perguntinha que fica martelando na cabeça, a gente sempre lembra que não há pergunta boba na doutrina espírita. Aliás, eu tenho medo das perguntas bobas, porque são as mais complicadas para se responder. Uma pergunta de uma criança, por exemplo, é pergunta de nível filosófico que não é para qualquer um responder. Geralmente elas perguntam de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E todos os filósofos, em todas as épocas da humanidade, tentaram resolver essa questão e até hoje não deu conta. Pelo menos fica mais ou menos avisado. Quem quiser fazer pergunta, pois que faça. Se a gente der conta de responder, ou pelo menos dar uma luz, a gente responderá. Se não, a gente deixa para uma outra oportunidade, ou se alguém tiver na plateia com capacidade para respondê-la, nos ajude. Tá ok? Vamos começar então pela ponta direita, porque nós estamos aqui hoje com o Vicente Cardoso, o Wirley e eu, Zé Amaral. Vamos tentar bater uma bolinha aqui hoje. Para o Espiritismo, a civilização de Atlântida existiu? Se existiu, não consistiu em um retrocesso tecnológico para o planeta? Considerando os relatos que essa civilização era bem evoluída tecnologicamente, baseado na data limite relatada por Chico Xavier, seria o resgate dessa tecnologia perdida? É o seguinte, a Atlântida realmente existiu, era um continente. Platão relata da Atlântida. Em todo o seu tratado, ele cita a civilização da Atlântida como sendo realmente uma civilização que já esteve aqui entre nós e que se perdeu. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele cita que realmente a Atlântida existiu. Ele cita também que além da Atlântida, a Lemúria, um outro continente, também existiu. E pelo que nós sabemos, a Atlântida denotava em toda a sua sociedade, na sua cultura, um certo desenvolvimento realmente tecnológico, científico. Mas, de lá até esse presente momento, a gente presume que nós não tivemos um avanço tanto quanto a Atlântida. Tivemos sim. Se vocês imaginarem que os egípcios, lá no Antigo Egito, tiveram um desenvolvimento tão grande com as pirâmides, e trazendo para o momento de hoje, vivendo já o 3º milênio, essa nova era, o nosso desenvolvimento tecnológico supera todos os desenvolvimentos do passado. Se os egípcios conseguiram construir uma pirâmide daquele tamanho, com tamanho cálculo matemático, com tamanha exatidão, o homem hoje, ele amplia, não para o exterior, em termos de construir grandes, enormes edifícios. Se vocês imaginarem o chip do celular de vocês, o processador do celular de vocês, que tem milhares, milhões de componentes eletrônicos, numa única pastilha de mais ou menos meio centímetro quadrado. Agora, perguntemos, qual a maior tecnologia? Quem construiu as pirâmides? Ou quem constrói hoje uma grande pirâmide para o interior? O macrocosmo, se fala muito dele, mas hoje a ciência fala muito do micro. Se a física clássica
se percebeu muito o universo, o cosmos. A física quântica volta para o interior. Com isso, percebemos que a nossa tecnologia hoje é muito mais avançada em relação a qualquer tecnologia que os Atlântidas tiveram naquele tempo. Então, vejam vocês que esse desenvolvimento, ele veio paulatinamente a um ponto do homem ter hoje uma condição talvez muito maior tecnologicamente do que a Atlântida naquele tempo. Emmanuel cita os lemurianos, a raça lemúria, eram homens gigantescos, estatura para mais de 2 metros de altura, braços longos, peludos, muito ainda rústicos e morfologicamente parecido com realmente macacos, homens macacoides. Está lá a caminho da luz. Com isso, a nossa civilização hoje, ela avançou muito mais do que a Atlântida, do que a própria Lemúria. Já tivemos outras civilizações em outros momentos. Com isso, a gente passa a perceber que não houve um retrocesso, pelo contrário. A ciência hoje galopeia velozmente, com todos os recursos tecnológicos. Na Atlântida, a civilização da Atlântida não tinha um celular. Não tinha tecnologia para isso. Não dominavam sequer nada com relação a um avanço hoje para a microminiaturização, que é você reduzir o tamanho dos componentes. Hoje eu já tenho no único chip, eu não preciso mais de tantos componentes. Eu preciso de um programa, de uma programação que faz no próprio chip a função dos componentes. O primeiro microprocessador foi chamado Z80. O primeiro processador dos microcomputadores chamava Z80. Ele tinha 28 mil transistores numa pastilha de 1 centímetro quadrado. Agora, imagine vocês, quando você pega hoje um computador, um quad, você pega um i5, um i7, onde tem ali 7 processadores, 8 processadores, trabalhando numa velocidade enorme, processando mais de 1000 ferramentas simultaneamente. Enquanto os egípcios construíram aquelas pirâmides, na base do esforço físico, muito braçal, hoje nós temos ferramentas virtuais. Se meu avô gastava durante um dia inteiro uma enxada e uma foice para trabalhar o dia inteiro, sentado na frente de um computador hoje, eu trabalho com centenas de ferramentas simultaneamente. Então veja vocês, que se compararmos a Atlântida lá atrás com a tecnologia de hoje, estamos muito mais avançados. Agora, com aquilo que se promete lá no data limite, é muito relativo. O que se promete lá, certamente virá. Haverá um maior avanço, sim, da medicina, da tecnologia, haverá um avanço muito maior no campo moral, com certeza. Então, nós estamos, sim, hoje em condições muito melhores do que ontem, embora requintado o modo de matar, a violência, a agressão. Mas, assim, estamos bem melhor do que ontem, graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Qual o melhor modo de adiantarmos a nossa evolução? É nós deixarmos, meus amigos, de ficar presenciando o ensinamento de Jesus e passar a vivenciá-los. É nós colocar em prática, em ação, aquilo que Jesus nos ensinou. É arrancar de dentro de nós as viciações, seja físicas ou morais. Que é substituindo a semente das viciações pela semente da virtude. Que é praticar o bem, o amor, a caridade, o respeito, a tolerância. Então, à medida que nós formos praticando aquilo que Jesus
trouxe para nós, que é realmente vivenciar os seus ensinamentos, aí sim nós estamos evoluindo. E não vamos esquecer nunca da colocação do próprio Cristo, que não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. Então todos nós um dia também chegaremos aos mundos de elitudes. Depende de cada um de nós. Se nós observarmos quantos milhões de anos cada um de nós temos. Ah, se eu tenho 71 anos, mentira, tem mais de 2 milhões de anos. N reencarnações. Estamos aqui ainda, cheio de problemas, com dores, com doença, com sofrimento. Por quê? Porque nós estamos colhendo o que vemos plantando em outras vidas. Que a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, quando nós passar realmente a colocar na nossa vida, é praticarmos aquilo que Cristo nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como eu vos amei. Não é como a si mesmo, não. Porque nós nem nos amamos, como é que eu vou amar o próximo? Como eu vos amei, disse Jesus. Aí sim, nós seremos melhores amanhã do que somos hoje, com certeza, e hoje melhor do que fomos ontem. Tem uma perguntinha boa aqui, ó. Boa noite. Como se blindar da inveja alheia e não perder a energia, o humor com isso? Obrigada. É mulher. Obrigada é mulher. É típico, né? Parece que é típico de perguntar sobre inveja. Nós homens também perguntamos. Mas a gente fica muito mais na questão técnica da inveja. É muito simples, a doutrina espírita nos explica isso claramente, quase que nos primeiros dias que a gente começa a estudar a doutrina, a gente já aprende isso. A questão de similitude de fluidos, de energias, de sintonia vibratória. Você se blindar é você procurar elevar o seu padrão vibratório. Quando Jesus falava para a gente, orai e vigiai, ele estava querendo dizer exatamente isso. Pela oração, você vibra mais aceleradamente, o seu psiquismo todo altera biologicamente o perispírito e emite ondas. Essas ondas têm frequências semelhantes à do rádio. É semelhante, não é igual. É semelhante à do rádio. Então, quanto maior a frequência, maior significa que o comprimento de onda é menor. Então, menor o comprimento de onda, mais esforço para você fazer a vibração mais pura, mais voltada para a benevolência, mais voltada para a indulgência, mais voltada para os bens que a gente pode fazer para uma determinada pessoa. Então, se alguém vem vibrando numa faixa em que a onda é longa, se você está vibrando numa faixa em que a onda é curta, não há sintonia. Então, nada que vier de lá vai te atingir. Você só se blinda a partir dessa postura. Aliás, na doutrina espírita é clara para a gente fazer, quer se livrar dos espíritos malfazejos? Quero. Então, atraia os bons. Como é que você atrai os bons? Orando e vigiando. Vigia o teu pensamento, ele não cai. Porque se cair, você entra em sintonia com os espíritos que estão lá embaixo. Onde o normal para eles é inveja, dor de cabeça, adoecimentos de toda a ordem, maledicência, violência. Orai. É por isso que quando você faz uma oração bem feita, uma oração sentida, uma oração em que você faz o caminho da transcendência, você volta querendo abraçar todo mundo, achando a vida uma delícia. Por quê? Porque você entrou em sintonia com quem? O normal para eles é exatamente viver dessa forma. Energia lá em cima. Então só tem um jeito.
Inveja é a pessoa que não quer que você tenha o que você tem, o que você conquistou. Essa é a inveja. Ambição ou cobiça é você querer o que o outro tem. Por quê? Porque você admira. Não, eu te admiro e você conseguiu e eu vou seguir o seu exemplo. Eu tenho ambição de chegar um dia, daqui bons milhões de anos, igual a Jesus. Mas, enquanto não chega lá, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Inveja é um sentimento negativo, portanto, vibração lá embaixo. Procure vibrar lá em cima, que você se blinda contra qualquer tipo, não só de inveja, qualquer tipo de energia negativa, qualquer tipo de pensamento negativo que venha do outro para você. Então, se alguém lhe agride, ore, peça por essa pessoa. Tenta imaginar e compreender como que ela se sente por ter necessidade de agredir alguém. Inclusive, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala do processo obsessivo, ele diz que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Isso quer dizer, o processo da inveja, isso, é uma sensação, como o Zé Mir já colocou, de você desejar para o outro o que, na verdade, você não consegue, você não tem. É uma tentativa de subtrair realmente do outro o que você não possui. Então, muitas vezes, os espíritos inferiores nos invejam. Eles sofrem muito. E querem que a gente sofra tanto quanto eles estão sofrendo, por inveja. Com isso, como diz o Zé colocou, eleve o seu pensamento, a sua faixa vibratória, e você sairá do alcance destes. Por isso que o Cristo recomendou, vigiai e orai. Esse orar não é simplesmente uma recitação, como reza. Oração é atitude. Atitude no bem, o tempo todo. Deus assiste muito mais aqueles que obram do que aqueles que se limitam a pedir. Então, com isso, é imperioso que realmente, é aquele ditado comum, para olho gordo, colírio dai-te. É só pingar. Não tem problema. Boa noite. Eu passei a frequentar o centro por uma amizade. Eu consigo conversar com parentes dela desencarnados. Mas com o tempo eu me fascinei tanto por ela, bem mais que a atração física. Tem algo com o espiritismo? Não, com o espiritismo eu não diria que não tem nada a ver. Se surgiu uma relação de simpatia, de amizade entre duas pessoas, é porque se viram uma na outra, algo que o atraiu, o interesse, talvez um encantamento, a beleza dela, ou a beleza dele, ou a posse material. Nós nos encantamos com as pessoas. E o encantamento faz parte, sim, do processo da relação entre todos nós. Quantas vezes nós não nos encantamos somente com a beleza física, mas com o modo de pensar, o modo de agir, o modo de fazer, o modo de se comportar das pessoas. Então, esse sentimento haveria que existir entre nós de uma forma geral. Eu penso que todos nós deveríamos encantar um com o outro. O encantamento é a melhor fase da nossa vida. Quando nós conhecemos ela, a namorada, o namorado, é aquela fase gostosa de pegar na mão. No meu tempo, assim, do Sorrilei, a gente pegava na mão depois de 30 dias, 40 dias. O beijo só vinha depois de uns 6 meses, não é, Sorrilei? Hoje, a gente se encanta somente com a beleza física. O Simão falou uma coisa no domingo, no seminário, baseado no livro Vereda Familiar, em que ele relata que o seguinte, que a duração do casamento é até enquanto dura o que levou o interesse do casamento. O que se levou as pessoas a se casarem. Qual foi o interesse? O interesse foi porque ela é muito bonita. A formosura. Ele também é saradão. Olha só. Como a beleza acaba,
E o sarradão também acaba, porque é uma lei da termodinâmica, tudo tem um desgaste, não é isso? Aí acaba o casamento. Se você casa com o interesse do dinheiro, da posse material dele ou dela, se amanhã o governo resolve passar a mão na poupança, conforme ele já fez no passado, acaba o casamento. Aí a gente sempre recomenda o seguinte, no ato de eleger alguém para um convívio matrimonial, isso, elege o mais feio, a mais feia. Que palpite bobo meu, hein? Que conselho mais tolo. Mas não é tolo, sabe por quê? Porque feiura não acaba, ela só aumenta. Aí o lucro é teu, que você escolheu a beleza interior da criatura, não preocupou com a formosura dela ou dele, com a aposta do dinheiro. Então o casamento dura até enquanto dura. O que levou realmente ao casamento, o interesse pelo casamento. Por isso que recomendamos buscar no outro o sentimento do afeto. O sentimento do afeto. Porque o amor, ele não acaba, nunca. Com isso o casamento é duradouro. É um casamento permanente. Por isso que é imperioso aqui, essa simpatia que brotou de uma amizade, que houve um encantamento, há uma relação entre essas pessoas. Conserve essa relação, seja de bom grado, aprimora essa relação. Isso, já que não é somente a atração física, mas há um interesse maior na pessoa em si, como diz Paulo de Tarso aos Romanos, todo aquele que entrega o outro, o corpo, haveria também de entregar a alma. Porque a atitude pelo comportamento sexual, ela não pode ser uma atitude egoística. Porque se for egoísta, fazer do outro simplesmente um instrumento do nosso prazer, é uma atitude egoísta. Como diz Paulo, também fala que o amor, ele não esgota no sexo. Ele faz parte. O amor é uma construção dia a dia, hora a hora, o tempo todo. O sexo faz parte, a atração física faz parte, o encantamento pela pessoa, pela beleza interior dela, e não somente pela beleza física, a posse material. Aí, talvez, essa união, ela não é permanente, não é duradoura. Ela pode terminar muito breve. Obrigado. Dizem que a reencarnação é consolidada aos 7 anos de idade. É fundamental esta colocação? Segundo nossos queridos irmãos espirituais, inclusive André Luiz, Joana de Ângeles, mostra para nós que a reencarnação, ela completa assim aos 7 anos. Porque muito antes da criança reencarnar, ela já está sintonizada, está ligada ao corpo, né? Quando está gerando, muito até antes de estar sendo a geração, lá no genoma, já tem essa ligação do espírito com a matéria. Mas depois que reencarnamos, tem esse período de 7 anos, onde o espírito vai se adaptando mais ao corpo, à matéria. E vocês podem observar as mamães, né, que tem seus filhinhos, está lá no berço. A criança está sorrindo, está brincando, está batendo os pezinhos. Será por quê? Porque ela está vendo os seus irmãozinhos, o seu protetor e aqueles amiguinhos que estão brincando com ela. Então, a ligação realmente total da reencarnação, ligação do espírito com a matéria, completa mais ou menos aos 7 anos. Alguns dizem que vai até os 15, até os 18, mas muitos escrevem que vai até os 7 anos, ali há a ligação. Vocês podem observar que antes dos 7 anos, nós pais, nós somos considerados o quê? É o nosso Deus, é o rei, papai, rainha, mamãe, é aquele carinho. Passou dos 7 anos, aquele espírito, quer dizer, começa a mudar. Começa a aparecer, a mostrar realmente o que está sobrevivendo mais. Se é as suas virtudes ou as suas imperfeições.
Muitos e muitos começam a ter antipatia pelos pais, a ficar violento e outras coisas mais. E outros costumam ficar mais delicado, mais carinhoso. Todos que têm família podem ver, você vai na sua própria família. Então, depois de 7 anos, realmente, ele passa a florir, a mostrar realmente o que está mais florindo nesse espírito. Aí é a responsabilidade dos pais, mais ainda desde quando nasceu, porque a educação começa lá no útero da mãe. Começa a trabalhar, é saber trabalhar, é lapidar essa pedra bruta desse espírito que está vindo, que é a responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade das escolas e nem dos evangelhos. Seja qual filosofia religiosa sua, a educação moral é de responsabilidade exclusivamente dos pais. E é começar então a trabalhar com esses espíritos, para eles seguir o caminho da evolução. Se não seguir, pelo menos aquele que cumpriu o seu dever tem a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. É ele que quis seguir o caminho errado. Tem outra questão aqui sobre transição planetária. Se nós lermos Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, e outro livro fabuloso também, do nosso irmão Isaldino, através dos nossos queridos irmãos do Espírito Ismael e Estevão, que é a Terra em transição planetária. Nós vamos verificar que o mundo, a planeta Terra está em transição há muitos anos. E hoje nós já vimos muito escritos, através de livros, muitas pessoas comentando, a Terra ia acabar em 2012. Não acabou, porque a Terra não vai acabar nunca. Aliás, nunca não, um dia vai acabar. Mas não da forma que é colocado, que é o fim do mundo, não é por aí. Outros já falaram em 2019. Já tem muitos aí falando, em 2019 vai acontecer umas coisas. Isso já está acontecendo todos os dias, né, que são desencarne coletivo. Muitos lugares, muitas coisas estão acontecendo no nosso planeta. Mas se nós olharmos, a evolução moral subiu muito sim, mas ainda predomina muito o mal. Basta vermos os conflitos religiosos, preconceitos religiosos, aonde se matam ainda em nome de Alá. E a perseguição ainda é terrível. Então, segundo muitos irmãos também em vários livros, nós estamos em transição planetária sim. Porque a Terra há 3,9 bilhões de anos, depois há 2 bilhões, 1 bilhão e meio, mais ou menos, já estava começando a nascer. Nós somos primitivos, lá 500 milhões, 600 mil tecantrópicos, micandantaus, neandertais e muitos outros. Então nós estamos chegando na evolução, saindo do mundo, saindo primitivo, prova expiações, regeneração e depois vão galgando os mundos mais evoluídos. Segundo muitos irmãos, em vários livros que nós já lemos, será nesse terceiro milênio sim. Mas pode ser no ano de 2000, 900 e tanto, 390, até chegar ao ano 3000. Isso vai acontecer, mas não vai ser nem em 2027, nem em 2019, nem em 2017, como muitos estão dizendo. Tem muitos escritos, livros por aí surgindo isso. Porque há um único ser, a única inteligência suprema, causa mais do que sabe falar para nós, chama Deus. Nem os espíritos superiores não têm conhecimento dessas coisas. Então vamos preparar. Porque lá no livro A Terra e Transição Planetária, nós vamos encontrar um fato muito interessante. 200 anos antes de Jesus encarnar na Terra, ele junto com a sua equipe, seus braços direitos, fizeram dormir mais de 2 bilhões de pessoas naquela época. Entraram dentro do magnetismo e dormiram.
e continuaram dormindo até no ano de 1900 e alguma coisa, 1890, por aí, porque devido ao seu pensamento para o mal, não tinha condições de preparar a vinda de Jesus e para ajudar mais o clima do planeta. Então, quando muitos reencarnaram, a partir de 1890, foram um dos grandes culpados da Primeira Guerra Mundial, 1914. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, onde veio Hitler, aquele grupo todo, que era um daqueles que estava dormindo. E segundo o irmão Ismael, muitos desses já foram sugados para mundos primitivos. E devido à evolução do planeta Terra, se nós desencarnarmos todos aqueles que a nossa energia não estiver mais sintonizada com a energia do planeta Terra, nós iremos para mundos primitivos. Não é castigo nem nada. Foi como os nossos irmãos capelinos vieram para o planeta Terra para nos ajudar. Se nós ler 2 livros, até o nosso irmão Vicente já falou sobre a respeito, tem uma pergunta da Atlântida. Tem 2 volumes, 2 histórias fabulosas. É a Atlântida número 1 e a Atlântida número 2. Que é o lado da luz e o lado do mal. Nós vamos verificar que grande parte do mundo atlântico foi nossos irmãos capelinos. Eles viviam de uma evolução muito grande, viviam harmonia, mas depois veio aquela energia do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do preconceito, toda a energia negativa que os nossos irmãos trouxeram, aonde começou a desavença, as brigas, aonde chegou a ter um conflito energético, aonde Atlântida emergiu. Então vamos preparar para nós ou ficar no planeta Terra, porque segundo Emmanuel Flamengo, através de Evaldo, a Terra vai acabar assim, mas vai ser daqui a uns 2 bilhões de anos ainda, e até lá muitos de nós já estão no mundo superior tranquilo. Se não evoluir até lá, né, pode desistir, né? Chega na idade do Vicente, né, gente? Nem a minha, não, que eu estou jovem. Vocês viram, né? Tem uma boa pergunta aqui, que eu até particularmente gostei dessa pergunta. Porque ela é muito inteligente e interessante. Já que a evolução moral está ligada à evolução espiritual, qual seria a relação da tecnologia com tais evoluções? A pessoa está fazendo uma ligação entre a evolução moral e a evolução espiritual. Aqui a questão, a gente sempre lembra da imagem que fica na cabeça da gente, que é a gente evolui tanto no sentido intelectual quanto no sentido moral. São as 2 asas que impulsionam a evolução humana. As duas não andam juntas. Às vezes, a intelectualidade ultrapassa um pouco a evolução moral. Outras vezes, em determinadas situações, a evolução moral ultrapassa a evolução intelectual. Mas as duas estão mais ou menos ligadas, como a pessoa diz. Agora, eu gostei foi do exemplo que a pessoa cita, provavelmente deve ser jovem. Como sabemos, os draconianos são uma raça evoluída tecnologicamente, porém moralmente não são. Eu não conheço a raça draconiana, a não ser em filmes. Eu gostei foi da imagem, porque a pessoa coloca de acordo com o mundo que ela vive. Tomando como referência, é isso mesmo. À medida que a gente evolui tecnicamente, a própria capacidade que o ser humano tem de desenvolvimento, tanto na técnica quanto na parte do conhecimento, não tem como o conhecimento que você adquire não desembocar num modo de ser que, a partir daquele conhecimento, passa a ser questionado, passa a ser refletido. Então, cada etapa da nossa evolução, cada passo que a gente dá na trajetória evolutiva, faz com que a gente volte-se para o questionamento ético, o questionamento moral.
Tanto que não há conhecimento que não desemboque numa ética. Vocês podem observar que cada vez que o ser humano descobre uma coisa extraordinária, que a humanidade fica às vezes em determinados momentos estupefata diante da grandiosidade da descoberta, o que acontece imediatamente é uma discussão ética quase que generalizada. Na década de 70, por exemplo, nós verificamos, lembra quando surgiu a barriga de aluguel? A possibilidade de alguém gestar uma criança por inseminação in vitro, por doação, e nasceu a primeira menininha por inseminação in vitro. Lembram o que foi discutido? Fizeram filmes, fizeram novelas, fizeram não sei o quê, para discutir eticamente como será a humanidade a partir daí. Agora se descobriu, é possível fazer uma inseminação que não seja pelos moldes tradicionais, pelos moldes que vieram, ao longo da história. O homem pode interferir no processo. Então, como que a gente vai ser da agora para frente? Está vendo? O conhecimento sempre vai desembocar numa profunda evolução e revolução moral e ética. E então, quando você percebe isso, você vê claramente o desenvolvimento tanto do conhecimento quanto da moralidade andando junto. Uma hora uma puxa a outra, outra hora a outra que puxa e assim por diante. Mas ao longo da nossa história, nós vamos adquirir um equilíbrio. Esse equilíbrio será exatamente um voo equilibrado, com as duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moralidade em perfeita harmonia. Desenvolver o conhecimento, desenvolve imediatamente a postura ética, a postura moral condizente com aquele conhecimento novo. Tá ok? E quanto aos draconianos, eu gostei dos draconianos. Eles realmente são muito inteligentes, se não me engano, do filme Jornada nas Estrelas. Eu era fã do Capitão Kirk, e que eu conheço de draconiano era exatamente nesse filme. Se alguém conhece alguma raça draconiana no planeta Terra, me apresente, porque eu gostaria de conhecer. Eu só conheço essa que o rapaz, ou eu imagino que seja um rapaz, apresenta aqui. Mas ele deve ser fã também da série, do que as meninas, como é que chama? The Big Bang Theory. Não é assim? Se vocês assistem Big Bang Theory, eles adoram draconianos. Inclusive, eles falam a língua Klingon, a língua não sei o quê. Em complementação ao raciocínio Zé Amaral com relação à questão do progresso, é imperioso que a gente faça uma distinção entre evolução e progresso. A pergunta 780 do Livro dos Espíritos perguntou: o progresso moral decorre sempre do progresso intelectual? A resposta foi taxativa. Sim, mas nem sempre caminham lado a lado. Sim, o progresso moral decorre sempre do progresso intelectual, mas não de imediato. Tá? Mas que o progresso do intelecto é imperioso primeiro para nos levar à distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado. Para isso que a tecnologia vem primeiro. O Sr. Lei falou a respeito dos 7 anos. Isso está contido no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, quando se fala da reencarnação de Segismundo. Ali, o mentor da equipe que estava trabalhando na reencarnação do Segismundo determina que Herculano, que era um espírito, estaria sendo anjo da guarda do Segismundo, por um período aproximado de 7 anos de idade. E quando ele explica que a criança, até essa fase de idade, 7 anos de idade, a sua condição moral, a sua condição mental, intelectual, fica mais ou menos suspensa, fica sujeito às impressões dos pais.
Viu? No livro Obreiros de Vida Eterna, André Luiz vai comentar essa latência nesse período até os 7 anos de idade. Porque uma criança é como argila mole. A argila que você pega no solo, no chão, e você modela. Porque a mente de uma criança até os 7 anos de idade, ela não está viciada. Embora traz todo um passado, mas ela está suscetível, conforme nos fala a questão 351 do Livro dos Espíritos. Por que é necessário passar pela fase da infância, o espírito? Eles respondem, porque nessa fase nós somos o quê? Suscetíveis das impressões que os pais imprimem em nós, pelo processo da educação, despertando em nós os valores que nós trazemos. Então, quem quiser aprofundar a respeito disso, pega o livro Missionários da Luz, capítulo 13, de André Luiz. O que determina a veracidade da reencarnação? Há provas científicas para esse fenômeno. Prova científica nós temos todo o tempo, a todo instante. Que a prova maior está aqui, todos nós. Precisa de uma prova maior? Nós estamos aqui. Passamos por esse fenômeno da lei do progresso. Por quê? A lei do progresso era para todos. E nós estamos aqui realmente sujeitos a esse progresso. Para tanto, é preciso que você reentra na carne quantas vezes se fizer necessário. A reencarnação, como eu já falei outro dia aqui, lá no tempo do Vedismo, dos Vedantas, chamava mentempsicose. No Antigo Egito, chamava parangênese, ou paragenesia. No tempo do judaísmo, chamava-se ressurreição. Veio a doutrina espírita trazendo o seu neologismo, e a palavra reencarnação, para melhor explicar o fenômeno, que é tanto lá na mentempsicose, quanto na reencarnação, segundo os espíritos, pela doutrina espírita. Elizabeth Kubler-Ross, em seu tratado de 20 casos sugestivos de reencarnação, ela vai mostrar com veracidade fatos e mais fatos. O professor Banerjee, na Índia, ele tem um livro onde ele pesquisou centenas, milhares de casos de comprovação de reencarnações. Então, vejamos nós que o tempo todo, a própria vida, a nossa existência, comprova que a reencarnação é um fato, é um fenômeno natural que acontece independente de mim aceitar, acreditar ou não na reencarnação. Todos nós encarnamos. Porque se existe uma lei no universo, chama-se lei do progresso. A gente só caminha à frente. Atrás não caminha. É só à frente. Na evolução, que é uma consequência do progresso do intelecto, aqui, que é o conhecimento, e o progresso moral, que é na vertical, surge a hipotenusa. A hipotenusa é justamente o resultado dos 2 catetos. Então, um grande amigo meu, do Zé Amaral, chamava Pitágoras, ele dizia no seu tratado que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Com isso, a gente explica a reencarnação, esse processo de evolução, cientificamente. Que é necessário progredir assim e assim, numa dada proporção, para que surja a hipotenusa. A hipotenusa é a evolução. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki, progrediu assustadoramente, tecnologicamente, cientificamente, mas não evoluíram, viu? Não evoluíram. Porque a evolução é uma consequência do progresso do intelecto e do progresso na vertical, que é o amor. Por isso, é imperioso que o progresso moral vai decorrer sempre do progresso do intelecto. Porque é através do discernimento que eu tenho a liberdade de fazer escolha, chamado livre-arbítrio. Mas em contrapartida ao livre-arbítrio, eu tenho o senso moral, que é um outro atributo, que é o chamado juiz de valor. Porque se eu tenho liberdade no ato da escolha, eu tenho que ter uma contrapartida. Porque de repente a minha escolha não é boa. Então o juiz de valor, ele te fala, a consciência te fala, olha, aqui você já deu com os burros na água. Você vai tentar de novo? E deixa você livre a escolha. Porque o juiz de valor, ele é imperioso em cada um de nós. São atributos da alma, são atributos do espírito, que vem fazer com que a gente, nesta evolução, possamos
verificar que nem tudo que nós estamos fazendo está de acordo com a lei divina. Com isso, que a reencarnação é a ação de reentrar na carne, é tornar a entrar na carne. Para isso que pela reencarnação, nós renascemos sempre no seio da mesma família. Viram? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Renascemos no seio sempre da mesma família. Por quê? Para reencontrarmos nossos algozes, quer dizer, os nossos inimigos do passado, para darmos continuidade com eles, o progresso que nós não conseguimos com eles. Mas também para encontrar os grandes corações, os grandes afetos, para nós aprimorarmos o nosso afeto, o nosso amor por eles. Então vejamos nós que a reencarnação é a grande bênção que a humanidade pôde e tem em suas mãos como prova da misericórdia divina. E a reencarnação, ela vem de contra aquela ideia das penas, as penas remissíveis. Ela vem de contra. Porque lá, no capítulo 17 do livro, O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar que a espiritualidade defende a tese da pena irremissível. Não. Toda pena, ela pode ser reversível. Se uma doutrina fala que a pena não é reversível, a doutrina espírita, ela vem e fala o contrário, que toda pena é reversível. Então, com isso, a doutrina espírita defende a tese das penas reversivas, quer dizer, você pode reverter o quadro. Você tem tempo de recuperar o tempo perdido. Então, para isso que os Espíritos no livro Céu e Inferno trouxeram para nós esse legado, dizendo que nenhum de nós está condenado eternamente ao sofrimento. E pela reencarnação é que temos a oportunidade, sim, passar por esse fenômeno altamente científico comprovado, dentro da segunda lei da termodinâmica, quando uma parapsicóloga russa disse ao materialismo russo, na época, na década de 30, ora, eu vou comprovar cientificamente que a reencarnação é um fato. E dentro da segunda lei da termodinâmica, ela disse que nada se cria e nada se destrói. É a lei de conservação de massa e energia. Dentro dessa comprovação científica dessa parapsicóloga russa, ela foi expulsa da União Soviética na época. E ela foi buscar nos Estados Unidos amparo, proteção, porque ela foi de contra uma ideologia, uma filosofia materialista, que não admitia as penas reversíveis, que é justamente a reencarnação. Com isso, a gente passa a perceber que é preciso ler, para a gente compreender. Aqui no Brasil, nós temos o Hernani Guimarães, já falecido, que deixou seu legado. E ele tem obras voltadas para o fenômeno da comprovação científica das reencarnações. E fatos e mais fatos ele comprova nesse tratado dele. Chama-se Hernani Andrade Guimarães, um parapsicólogo espírita paulista, já falecido há 5 anos atrás. Então, busquemos então esse livro da Elizabeth Kübler-Ross, 20 casos sugestivos de reencarnação. Fatos comprovados ali, sem dúvida. Então, é uma questão somente de tempo. É uma questão de você realmente entender, aceitar e deixar cair por terra o preconceito. Esse preconceito que nós trazemos de culturas judaicas. Obrigado. Nós chegamos ao final, então, do nosso tempo aqui. Eu gosto de ver o entusiasmo do Vicente, porque ele defende as ideias de forma contundente. Obviamente, a ciência oficial, questionará, mas ao longo do tempo a gente percebe que a ciência vem confirmando a cada dia os detalhes que foram trabalhados ao longo da história, desde o século XIX para cá. Então, a todos uma boa noite. Nós passamos a palavra para a menina novamente.